Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Hoje vamos fazer o comentário da questão 193 do Livro dos Espíritos. Esta questão, ela aborda, o capítulo, a parte segunda do Livro dos Espíritos, e o capítulo 4, pluralidade das existências. A parte segunda do Livro dos Espíritos trata da relação, do mundo espiritual, dos espíritos com o mundo físico. E no capítulo 4 as várias existências que nós temos. Especificamente, nós vamos o subitem que está em estudo no Livro dos Espíritos é o subitem que trata da encarnação em diferentes mundos. E a questão 193, que a gente vai refletir um pouquinho sobre ela aborda o seguinte tema, Foi feito por Kardec uma pergunta para os espíritos e eles responderam. Então, a pergunta foi: pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Bom, então a pergunta de Kardec para os espíritos é: se eu evoluir, se eu atingir um grau de evolução, eu posso numa existência nascer, reencarnar numa condição inferior à que eu já tinha adquirido? Essa é a proposta de Kardec para os espíritos, Bom, vamos raciocinar sobre esse tema. Bom, se eu adquiro um grau de conhecimento, de evolução espiritual, quem adquire é o corpo ou é o espírito? É o espírito, porque o corpo, ele morre, ele decompõe, ele volta para o meio físico, porque ele é físico, O ser espiritual que nós somos, esse é eterno, e ele é o nosso espírito. Ora, se eu adquirir conhecimentos e valores, não foi meu corpo que adquiriu, foi meu espírito, a minha essência divina, Então, se eu já adquiri, não tem porque quando eu reencarno num outro corpo, eu não continuar com o que eu tinha, porque o objetivo da evolução é exatamente esse: eu adquirir cada vez mais conhecimentos, intelectuais para desenvolver a asa do amor e conhecimentos morais, valores morais, que me ajudam a desenvolver a asa do amor, porque a evolução vai se dar com o conhecimento intelectual e o amor, o sentimento, os valores morais que a gente adquire. À medida que eu vou agregando isso em mim, no meu ser espiritual, eu vou evoluindo, me tornando um ser cada vez melhor e mais perfeito. É assim que se dá o processo da evolução espiritual. Então, não tem sentido eu, ao retornar à vida corporal, que tem como objetivo propiciar a condição para que eu evolua, eu repare os erros que eu cometi no passado, adquira novas qualidades e novos valores, prove a minha capacidade de evoluir, não tem sentido eu
reencarnar sem parte do que eu já adquiri. Não tem como sair de mim, espírito, né? Então isso acontece com todos nós. Os valores que nós conquistamos, eles estão em nós. Nós não vamos perdê-los de forma alguma, né? Agora, o que acontece é, eu posso numa vida vir numa condição material diferente da outra vida. Eu posso numa vida vir encarnar num ambiente de luxo, de muitos bens, facilidades materiais, e noutra vir num ambiente de simplicidade, de pobreza, de escassez material. Um na abastança, outro na escassez. Isso é plenamente possível, porque as duas condições nos dá oportunidades de evoluir, de crescermos como seres espirituais que somos, agregando mais virtudes em nós. Quando eu nasço, né, meu nascimento se dá na pobreza, na simplicidade. A paciência, a humildade são trabalhados, são oportunidades de trabalharmos em nós de uma forma muito mais presente do que quando a gente está na riqueza, num ambiente de muito sobra material. Agora, também no ambiente de fartura material, eu tenho oportunidades, né? Eu posso exercitar a minha caridade, a minha benevolência, o meu sentimento de me colocar no lugar do outro para reconhecer e ajudar o outro. Então, ambas as condições dão oportunidades do espírito adquirir mais qualidades e mais valores. Mas o espírito, ao reencarnar, ele não deixa para trás o que ele já adquiriu, porque o que ele adquiriu está com ele. As virtudes e as qualidades adquiridas, como os defeitos e as imperfeições, continuam com ele, até ele ir evoluindo, perdendo cada vez mais imperfeições e adquirindo mais valores. Assim é a evolução. Assim se dá com todos nós. Então, os espíritos responderam a essa pergunta de Kardec da seguinte forma. Vou relembrar a pergunta. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. Então, meus irmãos, é isso. A evolução, ela acontece e ela é nossa, ela fica conosco. Nós nunca vamos regredir. No máximo, estacionar. Se eu reencarnar, adquirir, não procurar adquirir valores, viver isolado, eu não estou interagindo, eu não estou exercitando a oportunidade que a encarnação me dá de crescer e evoluir. Ou fico estagnado, mas regredir, não é. Isso jamais. Porque os valores que nós conquistamos, eles já estão em nós. Nosso ser espiritual vai estar sempre com ele e sempre pronto a adquirir novos, desde que nós nos esforcemos para isso, né? O Espiritismo mostra isso para a gente assim, com
com a clareza e muito diferente de outras religiões, né, que pensam num Deus que fica provendo as pessoas de qualidades e virtudes, né? Deus me faça ser uma pessoa melhor, né? Não. Deus me dê oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. É isso que o Espiritismo nos ensina. Nós somos os agentes da nossa transformação. Não virá nunca ninguém com uma varinha de condão para fazer a nossa transformação. Ela é nossa. Por isso que quando nós a conquistamos, ela continua conosco sempre. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie sempre. Obrigado, meus irmãos.